Ei, gente! Então, resolvi gravar esse vídeo porque tem muita demanda ainda em erros no registro J150 da DRE. Algumas DREs até validadas, mas com esse registro fora da norma, porque existe uma norma contábil para a escrituração da DRE. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é da norma contábil. Então, eu peguei a norma NBCTG 1000R1, que é a norma do CPC-PME, que é a que abarca a maior parte das empresas do Brasil, que são as empresas que têm faturamento do ano anterior acima de 4,8 milhões, abaixo de 300 milhões, ou ativos ativo total, né, abaixo de 240 milhões. Então, aqui está a norma contábil, onde informa as regras de preenchimento da DRE, seja na ECD, seja para qualquer outra coisa que vocês precisarem. Bem, diante dessa norma, a DRE dentro da ECD, ela precisa cumprir duas normas. Essa, que é a norma contábil, você está escriturando o livro diário, então existe uma regra de impressão, uma ordem de impressão, que não pode ser diferente. Ela também tem que ter 2 períodos, era um erro até da ECD de 2018, esse ano foi corrigido, sempre com 2 períodos. Ok? O campo nota da nota explicativa, que é obrigatório, também está preenchido, e a obrigação da nota explicativa estar preenchida está na NBCTG 1000. Então, você tem que fazer referência da sua nota explicativa, e não é só esses códigos, né? O código da sua nota explicativa no balanço, na DRE e na DMPL. Outra dúvida que a gente tem detectado na consultoria está no regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580 de 2018. No artigo 286, cita a regra tributária de escrituração do balanço da RE e da MPL. Então, acabei de falar da regra contábil, e a tributária exige a escrituração na data do fato gerador do tributo, do balanço da DRE e da DLPA, que pode ser substituída pela DMPL. Então, toda empresa vai ter que ter o registro J100, J150 e J210 preenchido. Eu vou focar agora no registro de DRE. Eu coloquei aqui para Excel um registro J150 para que a gente tenha ideia de como funcionam os aglutinadores, que é onde a gente está mais pegando erro. O segundo campo do registro J150 é a ordem de impressão da DRE. Esse aqui quem define é o contador. Então, vocês vão ter que dizer qual a primeira conta tem que ser impressa, por exemplo, nesse meu exemplo aqui é a receita bruta. E qual a última conta que tem que ser impressa, que nesse meu caso é o resultado do exercício. Onde que está dando confusão? Então, esse primeiro campo aqui é a ordem de impressão, vou pintar ele de amarelinho, e aí quem define é o contador. O segundo campo, que eu vou pintar de verde, que também é ordem, só que ele é ordem de aglutinação. Esse o layout define que o resultado do exercício tem que ser o aglutinador 1. Então, está aqui, ó, aglutinador 1. Só que ele vai ser o último a ser impresso. E aí, você vai definindo os aglutinadores de acordo com o que você montou de estrutura DRE. Esse é o meu exemplo, né? É claro, vocês não são obrigados a montar nessa estrutura aqui total, porque você tem que analisar o que a empresa tem. Pode ser que ela tenha mais contas que essas, pode ser que ela tenha menos contas que essas, né? Então, aqui é a ideia. Como é que funciona essa questão? Bem, se esse é o aglutinador 1, quem ele vai ter de filho? Ele vai ter de filho todos os demais. Então, o primeiro filho dele é sempre de baixo para cima, é o resultado antes do imposto de renda, diminuído do imposto de renda. Então, esse é o primeiro detalhe da DRE. Depois, ele vai ter como filho o resultado antes do resultado financeiro. Esse registro tem como filho o resultado financeiro, que tem como filho de baixo. É a mesma coisa aqui em cima, ó, despesas operacionais, tem como é filho do lucro bruto, mas ele é pai dos demais, de baixo. E assim vai até chegar no último, que é o receita bruta. Além disso, um outro volume de erros grande está nesses 2 campos aqui, que agora eu vou pintar de azul. O que acontece? Esses registros, eles estão mostrando como funcionam os aglutinadores. Aí esses registros aqui, eles vão estar vinculados, essa terceira coluna, vão estar vinculados ao seu plano de contas. Então, se der erro aqui, provavelmente seu plano de contas não tem esse aglutinador. Esses códigos tem que ter em cada conta. Por exemplo, cada conta analítica que trata do imposto de renda e da contribuição social lá no seu plano de contas, tem que ter esse aglutinador para a DMPL, no meu exemplo. Seu aglutinador pode ter outros códigos. O importante é você entender o raciocínio, como é que ele funciona. A DRE
começa com o resultado do exercício no aglutinador, ele não tem filho porque ele é o número 1. Só que ele tem como filho que vai dar origem ao valor do resultado do exercício, que é o somatório do resultado antes do imposto de renda, menos o imposto de renda vai dar o lucro líquido. Por isso que esses dois registros aqui são filhos de DRE1. Aí o que acontece? DRE1 é o totalizador do resultado do exercício. DRE2, que é o resultado antes do resultado financeiro, o que soma aqui? Ó, como é que eu faço para chegar ao resultado antes do imposto de renda? Para chegar ao resultado antes do imposto de renda, eu tenho que pegar o valor que deu do resultado antes do resultado financeiro e diminuir do resultado financeiro. Por isso que eles recebem DRE2, que é esse registro aqui. Eu estou dizendo, esse menos esse dá esse. A mesma coisa aqui em cima, olha só, hein? O DRE4, que é o resultado antes do resultado financeiro, o que eu tenho que somar para chegar a esse valor? Eu tenho que pegar o total do lucro bruto e diminuir ou somar, né, o resultado de despesas operacionais e outras receitas. Ah, então, por isso que ele tem DRE4 e esse aqui também DRE4. E assim sucessivamente. Então, esse é o raciocínio dos aglutinadores. A ECD obedece à regra contábil, basta colocar na ordem correta, e também obedece à regra tributária, que é o somatório e quem tem que ser filho de quem. Espero ter contribuído aí para quem ainda não conseguiu fechar a DRE.